FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. As embalagens são essenciais para qualquer produto. No caso dos alimentos, elas interferem diretamente na qualidade e na durabilidade. As nossas pesquisas buscam introduzir maior tecnologia às embalagens e, consequentemente, melhorar o armazenamento dos produtos. Então, antigamente a gente ia no mercado uma vez no mês, fazia aquela compra do mês, deixava tudo estocado. O que acontecia? A gente tinha muito desperdício, perdia muito. De uns tempos pra cá, meu pai começou a ir no mercado todo dia. Então, aí minha mãe faz meio que uma lista diária pra ele, preciso disso, disso, disso pra hoje. Ele, depois do serviço, passa no mercado, compra o que precisa, e uma unidade ou duas no máximo, e é isso. Eu acredito que armazenando os alimentos em embalagens de qualidade, a gente consegue evitar o desperdício por manter a vida útil deles maior, você tem mais tempo de consumir aquele alimento, evitando assim jogar fora precocemente. Em 2005, a gente começou uma grande jornada com o apoio da FAPESP, da Universidade Federal de São Carlos e da Unesp, na qual a Nanox, que é a empresa que a gente criou, é uma spin-off. A gente resolveu colocar tudo aquilo que a gente tinha aprendido ali na graduação e na pós-graduação na prática para montar um empreendimento. E começamos a avaliar que os materiais bactericidas, muitas vezes, eles tinham uma propriedade muito interessante de eliminar bactérias, e isso poderia trazer um grande benefício para a sociedade, para os produtos em si, você diminuindo ou reduzindo a quase zero a contaminação por bactérias e fungos. A gente recebeu um recurso para começar a desenvolver os materiais cerâmicos à base de prata. A prata já é um material bactericida conhecido desde antes de Cristo. E a gente começou naquela época a desenvolver uma tecnologia na qual a gente poderia aplicar o efeito bactericida para, no caso, superfícies metálicas, e depois a gente foi avançando. E a partir daí a gente começou a desenvolver as pesquisas em materiais plásticos, em materiais poliméricos, para aplicações desde geladeiras, onde você tem a caixa de geladeira, onde a gente guarda os legumes, os alimentos, que muitas vezes é um ponto enorme de contaminação. A gente consegue reduzir essa contaminação aplicando um material bactericida. E ao longo do desenvolvimento da empresa, o grande cenário que aparecia para nós em 2009, 2010, eram as embalagens alimentícias. Você conseguia aplicar um produto numa embalagem e conseguir que aquele produto ficasse mais fresco, ou seja, tivesse menos conservante, e conseguisse um tempo de prateleira, ou seja, um tempo de vida para o alimento maior. A nanotecnologia ou os nanomateriais são materiais que estão numa escala entre 1 e 100 nanômetros. Isso, para a gente ter uma referência, um fio de cabelo tem mais ou menos 100 mil nanômetros. Então, são materiais que estão numa escala muito, muito, muito pequena. E quando eles estão nessa escala, eles têm, em alguns casos, um ganho de performance em alguma propriedade. Ou seja, se ele é um material que repele água, ele vai repelir muito mais água. Se ele é um material que absorve luz, ele vai absorver muito mais quando ele está nessa escala. No nosso caso, a nanotecnologia auxiliou muito nos processos de fabricação. A gente utiliza os processos de fabricação via química, na qual a gente constrói as partículas. Então, a gente parte dos átomos e vamos construindo as partículas até o tamanho que a gente necessita. Então, a nanotecnologia, através dos processos de fabricação, nos auxilia no sentido de construir um material com custo e segurança adequados à necessidade do mercado.
Essas micropartículas que nós fabricamos, que são partículas cerâmicas na qual a gente incorpora ilhas de prata nessa superfície cerâmica e esse pó, esse sólido, a gente mistura com plástico e depois esse plástico misturado com o nosso produto, a gente mistura com um plástico virgem, vamos dizer assim, e faz, por exemplo, uma embalagem de leite, uma garrafa. Em geral, os metais nobres, como o ouro, platina e a prata, todos eles têm essa característica de promover a propriedade bactericida. O grande diferencial e a vantagem da prata é que, em relação a custo, ela é mais barata que esses outros metais. Em relação ao espectro de atuação, ou seja, o tipo de bactéria que ela elimina, a prata ela tem um amplo espectro. Então, qualquer tipo de bactéria, ela elimina. E uma coisa muito importante também é que as bactérias não criam resistência. Muitas vezes, quando a gente utiliza antibióticos, por exemplo, crianças ou adultos, se você toma a dose errada ou incorreta de um antibiótico, as bactérias vão criando resistência. No caso da prata, como é uma situação física que elimina a bactéria, então você não tem essa criação de resistência da bactéria. Eu volto com meu pai, a gente se encontra e a gente volta todo dia. Como ele faz as compras após esse horário, então eu sempre tô junto, 90% das vezes. E aí, enquanto ele tá no pão, ele fala, pega tal coisa e tal coisa. Normalmente verdura, fruta, essas coisas eu vou escolher. Eu confesso que mesmo sendo nutricionista, eu não tenho aquela aptidão para escolher verduras. Ele sempre me dá um apoio por ter sido ferista e tal. Mas eu vou, compro, escolho, ajudo ele. Eu dou minha opinião, vai dele. Ele também tem bastante senso crítico de compra, assim. Como ele vai no mercado todo dia, então ele sabe de cor os preços que as coisas estavam. Então fica mais fácil. No caso de aplicações como as embalagens, quando você tem uma embalagem que tem um produto bactericida, o que ela promove? Ela promove, na superfície da embalagem, uma redução ou uma diminuição das bactérias que se ancoram ali. E com isso, você melhora o tempo de vida ou o tempo de prateleira daquele alimento. Imagina, por exemplo, um caso de um leite fresco que dura 5 ou 6 dias na geladeira. Quando você tem uma embalagem protegida, ele pode durar 10, 12 dias. Essas partículas que nós desenvolvemos, basicamente, tem duas linhas de produtos. Uma linha de líquidos, então são partículas de prata dispersas em líquidos, como água, como alguns solventes, solventes industriais. E a linha principal, que é para aplicações em materiais poliméricos ou plásticos, que é a linha de pó, sem a interferência de produtos químicos ou produtos externos que ajudam a preservar esses alimentos. No fundo, você está protegendo, é uma proteção maior para o usuário, para o consumidor final. Como a gente vai acabar indo no mercado bastante, a gente evita ainda comprar muita coisa fechada, industrializada. Para a gente conseguir conservar por mais tempo os alimentos naturais, a minha mãe meio que tem um ritualzinho quando a gente chega. Ela tira tudo da embalagem original, embala tudo em saco plástico, aqueles picotados. Tipo o que a gente embala mesmo para comprar as coisas no mercado. Só que ela troca. Porque uma vez eu conversei com ela e falei que aqueles plásticos, eles ficam ali muito tempo. Então eles absorvem certas bactérias, todo mundo coloca a mão. Então a gente trocando com um saco mais esterilizado, aumenta a vida útil das verduras e frutas. E também a gente não compra grandes quantidades. Compra um pé de alface. Então uma vez a gente já consome. Muitas vezes as pessoas confundem o conceito de bactéria e de sujeira. Então, o nosso produto ele confere uma propriedade bactericida, ou seja, ele vai eliminar as bactérias. Mas ele não vai eliminar a sujeira, o que significa poeira, muitas vezes contaminação com gordura, que são outros tipos de sujeira. O fato de ele eliminar as bactérias não significa que você não tem que lavar ou limpar aquela embalagem ou aquela superfície. As embalagens elas foram testadas primeiro teste foi o teste de segurança, que é o teste de migração, para ilustrar que as partículas não se soltam na embalagem. Então esses testes foram realizados para cada tipo de embalagem que a gente fabricou, que foi o nosso produto, em PVC, em filme, em polietileno, polipropileno, que são os plásticos em geral. Então esse foi o primeiro teste geral, isso a gente fez no Brasil e também nos Estados Unidos. O segundo teste é um teste de eficiência,
que você pega naquela superfície que você fez a embalagem, inocula a bactéria, coloca ali uma quantidade de 1 milhão de bactérias. Depois de um certo tempo, você vai lá e faz uma análise e vê quantas bactérias tem. E você vê que tem, sei lá, 10, 12 bactérias, então você mede essa redução das bactérias. E o terceiro tipo de teste são os testes de performance do produto. No caso, por exemplo, de embalagens, no caso de novo, do leite pasteurizado. Você tem um aumento do shelf life, ou seja, o leite antes durava 7 dias, agora ele passa a durar 15. A empresa ganha o quê? Ela consegue atingir um raio logístico maior. Antigamente, ela conseguia entregar leite a cada 200 quilômetros. Agora, ela consegue entregar leite num raio, sei lá, de 500, 1.000 quilômetros quadrados, entendeu? Então, ela tem um ganho logístico e uma redução de desperdício. O usuário, nesse caso, ganha o quê? Ele tem mais tempo para consumir aquele produto. E também tem, vamos imaginar, o supermercado, a padaria, tem mais tempo para vender o produto e o usuário mais tempo para consumir aquele produto com a mesma qualidade do produto inicial. Hoje, os produtos principais, os mercados principais que usam o nosso produto são, por exemplo, a parte de aplicações em madeiras, onde a gente consegue aplicar um produto líquido, ou na tinta, ou na própria madeira em si. Embalagens alimentícias, filmes flexíveis, que são filmes de PVC que a gente utiliza para guardar alimento. Esses produtos contêm já o nosso produto na forma de pó, na forma desse produto sólido. E algumas aplicações em plásticos, como embalagens de garrafas de leite, tapetes e carpetes, bebedouros de água, eletrodomésticos como bebedouros de água, geladeiras e refrigeradores. São diversos produtos, mas ainda é um espectro muito grande. Embalagens alimentícias, por exemplo, ainda a gente atua em um pequeno segmento de embalagens. Tem ainda um vasto setor que poderia ser aplicado ao nosso produto, no caso, por exemplo, de embalagens alimentícias. Os próximos passos da Nanox são bem definidos. A gente investiu muito na parte regulatória, então isso traz uma segurança enorme para a gente do ponto de vista de vender nosso produto no mercado nacional. Mas desde 2009, que foi o primeiro passo que nós demos, até o ano passado, até o mês passado, o nosso último foco tem sido internacionalização. O nosso produto é um produto global. O Brasil ainda é um mercado de nicho, e então a nossa meta é conseguir expandir para os principais mercados consumidores, que são a América do Norte, Europa e a Ásia. Se eu manipulei algo e passei mal, aqui em casa eu não lembro. Mas de eu ter comprado alimentos estragados, já aconteceu algumas vezes. Se eu acredito que a modo de conservação ajuda na economia de alimentos, sim. Eu acredito que você evita desperdícios. Você armazenar ele de uma forma adequada evita que ele estrague antes do desejado e você possa consumi-lo por mais tempo e não tenha que descartar antes do previsto. A nossa motivação inicial foi realmente conseguir colocar um produto no mercado. A gente sempre trabalhou no meio acadêmico, com pesquisa, e muitas vezes você não vê a aplicação daquilo, não é? Coisas muitas vezes que são realmente muito avançadas, mas a gente não via ali uma aplicação real, né? Para a gente chegar nesses produtos que nós temos hoje, todos esses resultados, quer dizer, foram anos de estudo. E ainda tem alguns anos de estudos para algumas aplicações, como carnes, frangos, embutidos e outros alimentos em geral que podem ter benefícios de aumento de shelf life ou segurança usando uma tecnologia bactericida.